Nós vamos desenvolver esse tema baseado na obra de um grande pesquisador, um biólogo celular chamado Bruce Lipton. Eu não conhecia o trabalho dele até o ano de 2017, quando eu tive a oportunidade de ler o seu livro pela primeira vez. Como esse tema é muito amplo e muito rico, nós vamos desenvolvê-lo em duas partes. Então, hoje, nós vamos desenvolver a primeira parte, que eu vou abordar os fundamentos da epigenética, do que se trata essa ciência que é relativamente nova no conhecimento humano, e também vamos falar sobre uma grande mudança de paradigma do controle das funções celulares, que é proposta pelo Bruce Lipton. O Bruce Lipton é esse senhor bastante simpático, e ele teve a oportunidade de desenvolver muitas pesquisas interessantíssimas na área de biologia celular e molecular em duas grandes universidades nos Estados Unidos, e depois ele se desligou do ambiente acadêmico e começou um movimento global para trabalhar a questão da paz mundial, a questão do autocontrole emocional e principalmente do uso e do poder da mente para a cura. Essa explicação que nós vamos, melhor, essa teoria que nós vamos desenvolver com vocês hoje, vem então da base deste livro, cujo título é A Biologia da Crença. Ciência e espiritualidade na mesma sintonia, o poder da consciência sobre a matéria e os milagres. Esta é a proposta, então, da nossa aula de hoje. Para mim, isso é um assunto muito rico e muito interessante, porque eu pratico tudo isso que ele fundamenta nessa abordagem, que é uma verdadeira revolução dentro da ciência da biologia, e eu pude confirmar, não só em mim, mas em muitas pessoas que me acompanham e que desfrutam das orientações e dos conhecimentos que nós compartilhamos, dessa qualidade de vida e da capacidade que nós temos de, através da adoção de um estilo de vida ativo e saudável, que não trata-se apenas do nosso corpo, mas também da nossa mente, e o poder que nós temos de manter-nos saudáveis. Essa imagem que vocês estão vendo aqui projetada, na foto da esquerda, foi exatamente quando eu comecei a utilizar os produtos da Herbalife e a estudar mais a miúde esses assuntos relativos à nutrição humana, principalmente a nutrição celular, com quem eu tive a oportunidade de aprender inicialmente, foi um grande médico da Herbalife, que eu conheci nos Estados Unidos, chamado Dr. David Katzen, e depois vários outros cientistas tiveram a oportunidade de nos capacitar. Essa empresa ela investe muito no treinamento dos seus distribuidores para que a gente possa, primeiro, nós passarmos por esse processo de mudança e melhorar a nossa capacidade de servir melhor aos nossos clientes. Então, mais uma vez, parabéns pela presença de todos que estão aqui conectados desde o início. Então, aqui vocês estão vendo que tem uma data de 28 anos entre uma foto e outra, né? E é exatamente o tempo em que nós estamos desenvolvendo essa atividade e utilizando esses produtos e praticando esses princípios que nós vamos compartilhar com vocês esta noite. Um dos principais testemunhos que eu tenho para dar para vocês é que com 60 anos de idade eu não tomo nenhum medicamento de uso contínuo controlado. Isso tem muito valor e isso é possível porque não depende da genética, depende das escolhas que nós fazemos e do estilo de vida que nós adotamos. A ciência comprova atualmente que, no máximo, 20% da nossa saúde é determinado pela nossa herança genética. Portanto, 80% está sob nosso poder de controle. E pelo conhecimento da epigenética, que vocês vão tomar conhecimento hoje, e alguns aqui já vão revisar, porque eu já dei aula sobre esse assunto, vocês têm a oportunidade de saber que nós podemos, através da epigenética, interferir positivamente nesses 20% e aumentar, portanto, o resultado sobre a nossa saúde, nossa qualidade de vida e longevidade. Então, eu queria começar essa apresentação falando aqui uma frase que eu gosto demais dela, que é do Prêmio Nobel de Física, o professor Richard Feynman, onde ele disse que a religião é uma cultura de fé e a ciência é uma cultura de dúvida, cultura da dúvida, melhor falando. E o que nós vamos falar hoje é o ponto de encontro entre a religião e a ciência, que é exatamente quando se trata dos milagres. A religião tem um caminho para explicar como as coisas funcionam e a ciência
utiliza outro caminho, mas, na realidade, no fundo, a verdade é uma só. Embora tenha diversas visões, diversas perspectivas, mas é possível haver uma comunhão entre aquilo que eu provo na ciência e que, à medida que a ciência evolui, eu vou tendo capacidade de comprovar aquilo que no passado não era possível ser explicado. E dessa maneira eu posso criar possibilidades de compartilhar o conhecimento com mais pessoas e provocar mais benefícios. Nós temos um grande desafio todos juntos para enfrentarmos e darmos a nossa melhor contribuição, primeiro, a partir do nosso autocuidado, que é evitarmos o máximo possível o estabelecimento das DCNTs, as doenças crônicas não transmissíveis. Elas respondem atualmente por 74% dos óbitos no nosso país, que são elas as doenças cardiovasculares, as neoplasias malignas, que são os cânceres, o diabetes mellitus e as doenças respiratórias crônicas. De onde é que vem esse nome de doenças crônicas não transmissíveis? Doenças não transmissíveis vem do fato de que você não contrai essas patologias quando você se contamina com bactérias, com vírus, com protozoários, com fungos, com micro-organismos patogênicos. Elas são desenvolvidas de forma crônica, portanto, leva muito tempo para se estabelecerem, e vem de processos de degeneração da própria estrutura celular. Isso tudo é fruto, principalmente, de um estilo de vida sedentário, exposição excessiva a elementos tóxicos, como o tabaco, como o cigarro, e também, fundamentalmente, maus hábitos alimentares. Só que hoje nós vamos dar uma dimensão nova a esse aspecto, que é a dimensão do poder da mente sobre o corpo, tanto de provocar doença como de provocar cura. Então, nesse contexto, nós temos um outro grande desafio, que é como se fosse o pano de fundo dessas doenças crônico não transmissíveis, que é o estresse, que atualmente é considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia global, pois ela afeta mais de 90% da população mundial. No próximo capítulo, na próxima aula, nós vamos falar sobre como nós podemos utilizar o estresse a nosso favor. Na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês alguns aspectos do descontrole e o que é que esse descontrole pode provocar em relação à nossa saúde, à nossa qualidade de vida. Então, nessa imagem, nós temos aqui o Dr. Deepak Chopra, que é um médico endocrinologista indiano, mas que desenvolve também muitos estudos nessa área de epigenética e nessa área de biologia da crença. E aqui nós temos exatamente a conexão entre a mente e o corpo. Aquilo que eu faço no meu corpo influencia a minha mente, e aquilo que eu processo na minha mente influencia no meu corpo. Então, a minha nutrição, o meu exercício, a qualidade do meu sono, a prática do yoga, a prática da meditação, a prática da respiração consciente e controlada, a qualidade dos meus relacionamentos, mas, sobretudo, a mudança da minha mentalidade pode provocar efeitos maravilhosos na minha saúde, no meu corpo e na minha longevidade. Agora, quando eu não cuido desses aspectos, negligencio, deixo para depois, coloco outras prioridades, eu termino pagando um preço muito alto. E existem doenças, que são chamadas de doenças psicossomáticas, que são uma das maiores evidências da força, do poder que tem a mente sobre o nosso corpo. Como vocês podem ver aqui no texto, as emoções têm a capacidade de prejudicar e de curar, não apenas psicologicamente, mas também fisicamente, e a expressão da emoção positiva tem sido repetidamente associada a uma melhor saúde, melhor sobrevivência, e, paralelamente, as emoções negativas repercutem em diversos tipos de doenças, dentre elas as doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, como nós já mencionamos. Então, de que maneira eu posso ter mais poder sobre essa conexão mente-corpo? Primeiro, eu tenho que entender os processos nos níveis fisiológicos, bioquímicos e celulares. E é esse que vai ser o objetivo dessa parte 1 da nossa aula. Vocês vão fazer uma viagem comigo e, se vocês acompanharem com atenção, todos vão entender este assunto, que ele é essencialmente complexo, mas que, através de didática, é possível que nós possamos compreender seus fundamentos. Então, aqui, para fechar essa introdução, eu quero citar um exemplo de uma situação que vocês devem ter conhecimento de alguém que já passou por isso,
que é um câncer que é considerado pela medicina como um câncer terminal. E, de repente, entre aspas, a pessoa passa por um processo de recuperação e, de uma maneira milagrosa, ela se cura. E quando a medicina vai investigar no organismo da pessoa, é como se ela nunca tivesse tido a doença. Como é que isso é possível? Então, quando você não tem o conhecimento científico para explicar, você diz que é um milagre. E, por definição, o milagre tem uma colocação que vocês estão vendo aqui, que vem do dicionário. Qualquer indicação da participação divina na vida humana é considerado milagre, mas também o ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Então, o que eu quero dizer para vocês é que hoje tem muitas pesquisas sendo feitas nessa área da biologia da crença, com a revolução provocada principalmente pelos trabalhos do Dr. Bruce Lipton, que estão trazendo luz para explicar aquilo que é considerado pela medicina como milagres, que não tem ainda explicação na medicina tradicional. Então, é aqui que eu quero convidá-los para começarem a viagem comigo para a base científica desse fenômeno chamado biologia da crença ser dominado por vocês e depois a gente poder fazer as aplicações práticas para que todo mundo tenha força de mudar de qualidade de vida e melhorar a sua perspectiva a longo prazo. Então, esses dois cavalheiros que vocês estão vendo aqui nessa imagem, eu tive a oportunidade de estudar bastante os seus trabalhos no tempo da universidade. Eles deram grandes contribuições para o conhecimento científico dentro da biologia e dentro da medicina. É o senhor James Watson e Francis Crick, dois grandes biólogos ingleses que desenvolveram pesquisas há muitos anos e que há mais de 60 anos deram uma contribuição extraordinária para a biologia e para a medicina. Aqui nós estamos no ano de 1953. Exatamente há 70 anos. E nós tivemos aqui a oportunidade de já ler esse artigo, é um artigo original, um dos artigos mais importantes do conhecimento da biologia, e aqui eles publicaram na revista Nature. O título do artigo é esse: Estrutura molecular dos ácidos nucleicos, e eles dizem o seguinte: queremos sugerir uma estrutura para o ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA, e essa estrutura tem novas características que são de considerável interesse biológico. Então, esse foi o primeiro artigo que eles publicaram a partir de uma longa pesquisa que eles fizeram, e depois um deles, o Francis Crick, criou o famoso dogma central da biologia molecular para explicar como esse DNA funcionava. Então, é o processo pelo qual as instruções do DNA são convertidas em um produto funcional. Esse produto funcional é a proteína. E essa proteína é que manifesta as características do nosso corpo, que nós chamamos de características fenotípicas. Então, nós temos o genótipo, que é o código genético que está no DNA, e temos o fenótipo, que é o que se manifesta a partir do controle do DNA na produção dessas proteínas. Então, tudo que acontece no nosso corpo, em termos de estrutura e função, tem, direta ou indiretamente, uma proteína ligada. E quem controla a produção dessa proteína, de acordo com o dogma central da biologia molecular proposto em 1958 por este biólogo Francis Crick, que é um dos descobridores da estrutura do DNA, o DNA controla a proteína, só que tem uma explicação mais complexa. O dogma central da biologia molecular estabelece alguns princípios. Primeiro princípio, de que o DNA tem capacidade de fazer cópia de si mesmo, principalmente quando ocorre a reprodução celular, já que o DNA, de acordo com esse conhecimento original, é o centro de controle do funcionamento da célula. Então, quando a célula se divide, é necessário que a molécula do DNA se replique para que as células filhas tenham também a capacidade de continuarem controlando seus processos vitais e metabólicos. E para fazer a produção da proteína, é preciso entender um pouco da base da biologia celular, que é o seguinte: o DNA está localizado dentro do núcleo da célula, e a produção das proteínas ocorre no citoplasma. Então, o DNA manda de dentro do núcleo para o citoplasma a molécula de RNA, que é um outro ácido nucleico, que leva a mensagem
para codificar a produção das proteínas a partir dos aminoácidos, que são a matéria-prima que nós obtemos a partir da nossa alimentação e obtemos também a partir da própria produção dentro das nossas células. Vocês já me viram falar sobre os aminoácidos que são essenciais e os aminoácidos naturais. Os naturais são aqueles que o corpo fabrica e não necessita ter a obrigatoriedade da sua presença na dieta. Já os aminoácidos essenciais são aqueles que obrigatoriamente você tem que tê-los na dieta para que você possa compor e fabricar suas proteínas a partir desse controle do DNA. Eles ganharam, então, um dos prêmios Nobel mais importantes da história da medicina e fisiologia, que foi em 1962, um ano antes de eu nascer, e esse é considerado um dos mais importantes prêmios Nobel da história. Depois, alguns anos mais tarde, veio o Projeto Genoma Humano, para pesquisar quantos genes e a natureza dos genes que compõem os nossos cromossomas. Então, várias pesquisas foram feitas durante esse período de 13 anos e houve também um investimento muito grande de capital por várias instituições e empresas, e esse projeto Genoma Humano identificou a presença de cerca de 23 mil genes, mapeados ao custo de 3 bilhões de dólares na época. Agora vejam que coisa curiosa essa informação que eu trouxe aqui para vocês, escolhida na Ciência Hoje, de janeiro e fevereiro de 2006. Quantos genes tem o ser humano e por que esse número é menor do que o de proteínas? Me acompanhe. O projeto Genoma Humano constatou a presença de aproximadamente 23 mil genes, como nós já vimos, que geram cerca de 400 mil proteínas em nosso organismo, numa proporção de cerca de 1:17. Ou seja, cada gene tem que controlar a produção de 17 proteínas diferentes. E essa foi a pergunta que foi feita na época. Como isso é possível? E isso foi esclarecido posteriormente, e eu tive a oportunidade de escrever esse livro. A data da sua edição original é de 1992, e na página 341 tem uma explicação do porquê que um único gene é capaz de controlar a produção de várias proteínas diferentes. Isso foi a evolução do conhecimento, porque quando na época do James Watson, do Francis Crick, eles publicaram a sua teoria, a relação era um gene, uma proteína. Só que depois do projeto Genoma, muitos biólogos ficaram assim meio frustrados, porque eles achavam que a quantidade de genes que tinham no nosso material genético era equivalente à quantidade de proteínas que já eram conhecidas nas células. 400 mil proteínas é muita coisa, mas isso é fundamental para entender como essas moléculas são importantes para a nossa biologia. Então, eles descobriram, outros cientistas descobriram, a existência dos exons, dos introns e do processo de splicing. Vamos entender isso com um gráfico que fica mais fácil de ser compreendido. Então, aqui em cima para baixo, me acompanhem. Lá em cima nós temos a molécula do DNA, e vocês estão vendo aqui regiões cor verde e regiões de cor vermelha. Essas regiões de cor verde são os exons, e as regiões de cor vermelha são os introns. Isso é a molécula de DNA lá dentro do núcleo da célula. Na hora que ele faz a transcrição, ou seja, ele tira uma cópia do DNA e transmite essa cópia para o RNA, para mandar esse RNA para o citoplasma, para controlar a produção de uma determinada proteína, veja que ainda dentro do núcleo, esse RNA, que ainda não saiu do núcleo para o citoplasma, ele está imaturo. Ele tem exons e introns. O processo de splicing é um processo controlado por enzimas que vão cortar essas partes vermelhas, que não têm significado nenhum, e vão juntar essas partes verdes para formar um RNA funcional somente com exons que vão sair de dentro do núcleo e vão para o citoplasma para ser traduzido na produção de uma determinada proteína. Se vocês considerarem que essas peças verdes podem ser montadas em sequências diferentes, aqui está a explicação como é que o mesmo gene dessa estrutura do DNA que está aqui em cima pode produzir proteínas diferentes a partir desse processo de reemenda dessas partes que são úteis para codificar a produção da proteína. Então, isso aqui é só para vocês entenderem a complexidade da nossa biologia celular. E para concluir essa introdução, quero que vocês olhem agora como é que o cromossoma
é feito na sua estrutura. Dentro do cromossoma, nós temos 50% de DNA e 50% de proteínas regulatórias, chamadas de histonas. Na época do James Watson e do Francis Crick, não se tinha o conhecimento da importância dessas proteínas. Só estavam focados no DNA, porque era a verdadeira descoberta do segredo da vida. E sabe o que é que eles faziam quando eles isolavam a composição química do cromossomo? Eles separavam o DNA e jogavam as proteínas fora, porque eles não sabiam para que essas proteínas funcionavam. Então, a gente até brinca que dava um banho na criança e jogava a água da banheira junto com a criança fora. O que é que significa essa metáfora? É que estas proteínas são o ponto mais importante para regular o funcionamento do DNA, como vocês vão ver comigo daqui a pouco. Então, essas proteínas elas são empacotadas e nesse enovelamento termina formando a estrutura dos cromossomos. Então, dentro do núcleo da célula, quando você olha no microscópio óptico, você vê os 23 pares de cromossomos que caracteriza a nossa espécie. Mas o DNA só pode ser visto com microscópio eletrônico, porque a sua dimensão é medida em nanômetro, enquanto que a dimensão do cromossomo é medida em micrômetro. Agora venham comigo para entender passo a passo o resumo das descobertas. Então, cada célula somática do corpo humano, como já falei, tem 23 pares de cromossomos. O genoma humano é o conjunto dos genes de todos esses cromossomas juntos. Cada cromossomo é um novelo compacto de DNA e proteínas, essas proteínas histonas que nós acabamos de descrever, que pode se desenrolar e reenrolar de acordo com a necessidade. Vocês vão entender daqui a pouco como é que isso ocorre para que eu possa expressar o gene ou silenciar o gene. Terceiro, o DNA é uma macromolécula, uma molécula gigante de dupla hélice enrolada sobre si mesma, formada pela união de nucleotídeos, que são as unidades constituintes do material genético, do DNA. Então, os aminoácidos estão para a proteína, como os nucleotídeos estão para o DNA, e esses nucleotídeos contêm um código genético escrito em somente 4 letras, de acordo com a composição das bases nitrogenadas que caracterizam esses nucleotídeos. A, T, C, G, de adenina, timina, citosina e guanina. Esses nomes não são tão importantes vocês memorizarem, é só para vocês terem uma lógica geral de como funciona a nossa biologia molecular. Os genes são sequências específicas de DNA que dão as instruções para a produção de proteínas, e as proteínas são macromoléculas também grandes, feitas de aminoácidos, como nós já mencionamos, e que têm funções tanto estruturais na composição dos tecidos, quanto funcionais na execução de tarefas do organismo. Aqui, para uma visão panorâmica, diversas funções de proteínas conhecidas no corpo humano, que são do conhecimento de todos vocês, creio eu. Função de digestão, função de transporte, função de estrutura, como nossos músculos, função de nutrição, como os nossos alimentos ricos em proteínas, função de defesa, como os nossos anticorpos, função de movimento, função de hormônios, função de controle do funcionamento da célula e função de suporte, como o colágeno da nossa pele. Agora, vamos entender algo muito interessante para começar a compreender o processo da epigenética e a sua importância para a gente regular e ter capacidade de, a partir das nossas escolhas e do nosso estilo de vida, de interferir na expressão do nosso material genético e, portanto, ter a capacidade de promover saúde. Os organismos multicelulares, eles são compostos por vários tipos de células diferentes. Entretanto, todas as células desses organismos apresentam o mesmo DNA. Vamos ver aqui o caso do ser humano adulto. O corpo humano tem cerca de 100 trilhões de células e são divididas em aproximadamente 200 tipos diferentes, que se originaram de apenas uma única célula, que é o zigoto, que é o resultante da união do espermatozoide com o ovócito. Espermatozoide do pai, ovócito da mãe, e você tem a formação do zigoto. Observe esse gráfico aqui para vocês entenderem o processo da epigenética se manifestando aqui na nossa origem. Então, lá em cima, no canto superior esquerdo, você tem o espermatozoide e o óvulo, formando o zigoto, que é essa célula ovo, e depois essa célula ovo começa a se reproduzir. Essa célula ovo ela é totipotente, portanto, ela pode dar origem a qualquer tipo de célula do nosso corpo.
Aqui, quando ela começa a se reproduzir, ela está formando clones idênticos, mas ainda não se diferenciou. E bem aqui, nessa etapa, começa a haver a regulação epigenética, que é o quê? Começa a haver a regulação da expressão do gene, de maneira bem didática. Todas as células do nosso organismo contêm o mesmo DNA, portanto, o mesmo genótipo, mas expressam genes distintos, portanto, têm estruturas e funções completamente próprias, que é o fenótipo. Então, se você pegar aqui, nós temos célula de tecido conjuntivo, célula de osso, célula de músculo, célula de pele, célula nervosa, célula glandular, hemácia e glóbulo branco. Todas elas têm o mesmo DNA, mas cada uma delas expressa genes próprios da sua estrutura, da sua função. Então, todas têm o mesmo material genético, mas expressam proteínas que vão dar suas características próprias, depois que ocorre esse processo de diferenciação celular. E esse ato de ligar e desligar o gene chama-se regulação epigenética. Epi significa aquilo que está sobre. Então, voltemos um pouco no tempo para agora entender a contribuição do Dr. Bruce Lipton. Nessa época aqui, em que os dois ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, no início da década de 60, vocês veem aqui que tem um livro que foi publicado com o título Segredo da Vida. E vocês estão vendo aqui um outro personagem que não chegou a receber o Prêmio Nobel, que era uma bióloga que trabalhou com eles e que foi tão importante quanto os dois para a descoberta da estrutura do DNA, que foi a Rosalind Franklin. Só que, como ela trabalhava com a parte de raio-x, ela terminou desenvolvendo câncer e veio a falecer antes de receber a premiação. Mas isso é apenas um detalhe. O que eu quero dizer para vocês é que, nesse momento aqui, era o momento em que o DNA era considerado o rei, o centro da explicação de todo o processo da vida. E aí que começa o trabalho do Bruce Lipton, que era um biólogo celular e palestrante, um PhD, um líder reconhecido internacionalmente na ponte entre a ciência e o espírito. Ele fez grandes contribuições como docente na Faculdade de Medicina na Universidade de Wisconsin e depois, mais tarde, realizou pesquisas inovadoras com células-tronco na Stanford Medical School. Então, trabalhou em duas grandes universidades norte-americanas, deu grandes contribuições para a formação médica naquele país, e depois as suas pesquisas foram pioneiras nessa parte de células-tronco humanas clonadas, que já fazia o presságio do novo e revolucionário campo da epigenética que nós estudamos hoje. Então, ele começou a observar algumas células com alguns comportamentos curiosos e começou a desenvolver alguns experimentos dentro do seu laboratório. O que vocês estão vendo aqui são hemácias, ou glóbulos vermelhos. Essas células elas têm uma característica muito interessante. Se vocês observarem a sua forma, elas são achatadas dos dois lados. Elas vêm lá da medula óssea. E dentro da medula óssea, quando elas são células embrionárias, imaturas, elas têm núcleo, são chamados de eritroblastos. No processo de diferenciação, elas perdem o núcleo para ganharem este formato, e esta cor vermelha deve-se à presença da hemoglobina. E essa célula tem uma função muito especializada, que é o transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos e depois o transporte do gás carbônico dos tecidos para os pulmões. Portanto, células importantíssimas para o nosso metabolismo e para a nossa vida. Mas olha que interessante, nenhuma dessas células tem núcleo, não tem DNA. E elas vivem por 3 a 4 meses cumprindo perfeitamente as suas funções. Então, ele resolveu fazer experiências com células e começou a retirar o núcleo dessas células e observar como é que essas células se comportavam. Outros tipos de células diferentes das hemácias. E ele observou que essas células sobreviviam sem alterar o seu comportamento por mais de 3 meses. E aí ele começou a postular alguns princípios. Quando você remove o cérebro de um organismo, esse organismo morre. Então, ele esperava que quando havia remoção do núcleo de uma célula, essa célula também deveria morrer. Entretanto, ele observou que as células continuavam vivendo e mantinham o seu comportamento inalterado, desenvolvendo as suas funções. Mas essas células não tinham capacidade mais de se duplicar, de se reproduzir e nem de renovar seus constituintes, porque ela precisa do DNA para isso.
Então, ele tirou a seguinte conclusão, que o núcleo da célula não é o cérebro da célula. E aquilo ficou na cabeça dele. Quem será, então, o cérebro da célula? De onde é que vem o controle que regula o funcionamento do DNA? Então, ele continuou as pesquisas com células-tronco, que são aquelas células multipotenciais que têm capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula, dependendo do estímulo. Nós temos essas células-troncos em alguns lugares do nosso corpo. Dentre os lugares que a gente possui células-troncos são os nossos músculos, que quando a gente faz exercício e tem uma boa suplementação proteica e mantém um descanso adequado, nós ganhamos massa muscular, não só pelo aumento das células pré-existentes, com a produção de proteínas novas, mas também pela ativação dessas células-tronco, que se transformam em novas células musculares e você aumenta, então, a quantidade de células no seu tecido muscular quando você pratica exercícios de resistência. Mas vamos aqui voltar para as experiências do Dr. Bruce Lipton. As células-tronco multipotenciais que ele começou a pesquisar em 1967, veja bem, nessa época, faziam exatamente 5 anos que o James Watson e o Francis Crick tinham ganho o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia pela descoberta do DNA. Então, o DNA era o foco total dos cientistas nessa época. Ninguém estava preocupado nem queria saber de outra coisa a não ser do núcleo da célula e como o núcleo da célula controla todo o funcionamento da nossa biologia. Então, ele pegou células multipotenciais, células-tronco, reproduziu-as em laboratório dentro de placas de Petri, que são esses pires especializados, em meio de cultura para fazer essas células se nutrirem bem e poderem se replicar. Em uma semana, ele conseguiu mais de 50 mil células geneticamente idênticas. Observem esse detalhe. Todas essas células que estão nessa placa de Petri aqui de baixo têm o mesmo DNA e são geneticamente idênticas. Elas ainda não se transformaram em células especializadas. São células-tronco ainda. Então, ele pegou essas células-tronco e dividiu em quantidades mais ou menos iguais em 3 placas novas. E separadas em 3 placas de Petri, ele começou a fazer modificações na composição do meio de cultura. Ou seja, nos nutrientes e nas substâncias que davam base para essas células continuarem vivendo e se reproduzindo. E eis o que ele observou acontecer dentro do laboratório. A diferenciação das células ocorreu de acordo com a modificação que ele fez no meio de cultura. Ele conseguiu fazer com que as células-tronco dessem origem às células musculares, às células ósseas e a adipócito, que são células de gordura. Agora, o que é que mais chamou a atenção a sua observação, e essa experiência depois foi replicada por outros cientistas, é que as células tinham o mesmo material genético e a única coisa que mudou aqui foi a mudança no ambiente. Então, a mudança do ambiente estava provocando a diferenciação celular. Portanto, algo do ambiente e, de alguma maneira, estava chegando até o DNA e fazendo com que o DNA expressasse alguns genes e colocasse esses genes para transformar a célula em célula muscular, em célula óssea e adipócitos. Então, foi essa pergunta que ficou na cabeça dele. Quem é que controla? São genes ou o ambiente? Então, nos últimos anos, a biologia molecular tem evoluído bastante e mostrou que o genoma é mais amplo e susceptível a um ambiente do que se imaginava. Mostrou também que as informações podem ser transmitidas aos descendentes não apenas por meio da sequência básica do DNA. E esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Olha só essa pesquisa e essa constatação. Quando determinada característica de um gene se faz necessária, o ambiente gera um sinal que o ativa. O gene não se manifesta por si só. Isso aqui, na época em que ele foi postulado, foi revolucionário e não foi aceito por quase nenhum dos biólogos da época, porque todo mundo achava que o DNA era tudo, que controlava tudo. Então, o Bruce Lipton foi um dos primeiros a questionar esse processo e começar a comprovar cientificamente que tinha mais coisa aí do que apenas o DNA. Quando é necessário um produto genético, ou seja, uma proteína é necessária dentro da célula, um sinal do ambiente extracelular e não a propriedade do próprio DNA controla a expressão genética. E é aí que começou a evolução dessa ciência chamada de epigenética, que é o estudo das modificações químicas que ocorrem no DNA e nas proteínas associadas a ele, influenciando a atividade dos genes sem alterar a sua composição.
essas modificações desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do organismo e na saúde. Ou seja, através da epigenética é possível regular o funcionamento do DNA sem mudar a sua composição química. Então, aqui temos um exemplo bem clássico para vocês entenderem na prática como funciona a epigenética na prática. Temos aqui uma colmeia de abelhas, na realidade um enxame, e depois a formação da colmeia das abelhas, e vocês sabem que as abelhas elas têm 3 castas. Ela tem uma abelha rainha, que é essa do centro, tem as operárias, e em determinadas épocas aparecem os zangões, quando a rainha vai se reproduzir. Então, como é que surgem as castas em uma colmeia? A rainha é a única fêmea fértil de toda a estrutura da colmeia. Todas as operárias são inférteis, elas não têm capacidade de reprodução. Elas dividem as tarefas para manter a colmeia funcionando. Então, como é que a rainha faz para produzir todos os descendentes e as 3 castas da colmeia? Ou seja, produzir novas rainhas, produzir operárias e produzir zangões. Tudo está baseado na fecundação ou não do óvulo dentro do próprio organismo da rainha. Então, se a rainha, como vocês podem observar aqui nessa figura da esquerda, ela põe um óvulo que não foi fecundado, esse óvulo vai gerar um zangão. Agora, se ela faz com que esse óvulo seja fecundado com um espermatozoide proveniente do zangão, pode gerar novas operárias ou pode gerar rainhas. Então, olha que interessante isso aqui. São 3 castas, as operárias, que têm grande quantidade, a rainha, que termina ficando só uma por colmeia, e os zangões, que são em torno de 150 a 200, mas que são temporários. Só existem para fecundar as novas rainhas. Agora, há esta pergunta mais importante para entender a função da epigenética. Se a rainha e as operárias são geneticamente idênticas, por que tem estruturas e funções tão distintas? Então, aqui vamos entender como é que ocorre essa diferenciação. A abelha operária, ela sai, uma parte delas, são as campeiras da colmeia, para pegar néctar, que é o combustível que vai se transformar em mel, e também colher pólen, que é a fonte de proteína das abelhas. E traz tanto o néctar quanto o pólen para dentro da colmeia. Lá dentro da colmeia, ela também vai trazer da coleta, junto com o néctar e do pólen, a própolis, que são resinas que ela extrai de algumas plantas, e ela coloca secreções, tanto digestivas como glandulares, nessa resina e transforma isso num produto que é entre o reino vegetal e o reino animal, e a própolis tem propriedades antibióticas e antissépticas muito poderosas. E também já foram comprovados pela ciência que nós podemos ter reforço na nossa imunidade quando nós consumimos própolis com regularidade. Mas aqui tem um ponto de destaque, que é onde entra o entendimento da epigenética, que é a famosa geleia real. A geleia real é uma secreção de uma glândula da cabeça da operária e que tem como objetivo alimentar as novas abelhas rainhas. Então, o segredo que faz a transformação da operária, originalmente igual à rainha, em uma rainha, ou seja, o mesmo ovo que foi depositado dentro desses alvéolos, ele pode gerar tanto operária como pode gerar rainha. Só que dentro da colmeia, a abelha rainha já coloca o mesmo ovo fecundado que vai gerar operárias, mas faz uma alimentação diferente. Começa a dar somente geleia real para esse ovo, e esse ovo evolui formando uma larva maior, e depois dessa larva maior vai nascer a abelha rainha. Geneticamente igual à abelha operária, mas através da ação da geleia real sobre o DNA, ocorre uma transformação completa no organismo. Então, a geleia real induz alterações epigenéticas no DNA da larva e conduz ao desenvolvimento do fenótipo da abelha rainha, que é maior e com capacidade de reprodução quando comparada com a abelha operária. Então, esse é um dos estudos da biologia mais evidentes para entender o poder que tem a epigenética sobre a transformação dos organismos. Agora, vamos começar a conclusão dessa nossa aula, falando sobre a mudança de paradigma que o Bruce Lipton descobriu. Aqui nós temos a estrutura da membrana celular. Então, vocês sabem que as células são isoladas umas das outras por uma membrana,
E essa membrana ela tem uma bicamada de lipídios, e essa bicamada faz exatamente o isolamento do ambiente externo, que é rico em água, do ambiente interno da célula, que também é rico em água. Então, essa gordura existe e forma toda a estrutura principal da membrana plasmática. Só que se essa membrana plasmática, membrana celular, fosse feita só de gordura, substâncias que são solúveis em água não passariam e não haveria nutrição da célula. Então, existem proteínas que são encaixadas nessa estrutura de gordura da membrana. Então, por isso é que se diz que a composição da membrana da célula é lipoproteica, ou seja, lipo de gordura, de lipídio, e proteica dessas proteínas que são integradas na estrutura da membrana. Então, tem proteínas que têm função de comunicação e tem proteínas que têm função de transporte. Então, quero que vocês deem uma olhada agora para entender isso melhor no próximo slide. Os estudos do Dr. Bruce Lipton mostraram que esta camada externa da célula era essencialmente um chip, entre aspas, de computador orgânico e funcionava como o cérebro da célula. É aqui que eu quero que vocês entendam a grande mudança de paradigma proposta por esse biólogo. Vamos olhar isso aqui melhor nesse slide. Então, nós temos aqui novamente a membrana celular, temos aqui a bicamada de lipídios, que está aí em cor marrom claro, temos aqui à esquerda uma proteína integral, que atravessa a bicamada completa de gordura da membrana, se comunicando com o meio extracelular e, ao mesmo tempo, com o meio intracelular. E aqui embaixo, do lado interno da membrana, tem uma proteína periférica. Então, essa proteína integral e essa proteína periférica tem uma função de comunicação, como eu vou explicar logo, logo. Essa outra proteína de cor azul é um canal proteico que transporta substâncias como sais, como vitaminas, como glicose, transportam nutrientes para dentro da célula, tá certo? E aqui do lado de fora vocês estão vendo que tem uns galinhos pendurados, colados nessas proteínas que têm cor vermelha. Esses galinhos são feitos de açúcares especiais e são chamados de glicocálix. E esse glicocálix, durante muitos anos, não se conhecia a função. Mas, recentemente, começaram a aperfeiçoar os conhecimentos com mais tecnologia e descobriram que, dentre as funções mais importantes do glicocálix, que só existe do lado de fora da membrana celular, é a captação de sinais que vão ser comunicados para o interior da célula e que vão chegar até o DNA e vão regular o funcionamento do DNA. Vejam que coisa interessante. Então, imagine que você recebeu um sinal externo, seja um hormônio que está chegando, seja uma toxina, seja uma determinada substância estranha que está circulando dentro do seu corpo, e aí essas proteínas captam esse sinal externo e faz uma transdução de sinal para o interior da célula, e numa cascata de comunicação dentro da célula até chegar no núcleo, ocorre uma modificação na molécula do DNA para que o DNA responda produzindo uma determinada proteína que vai estabelecer o comportamento da célula em relação àquele sinal. Então, aqui temos uma imagem mais didática mostrando esse processo. Então, aqui do lado de fora da célula à esquerda, no meio, o interior da célula no citoplasma, e lá à direita nós temos o núcleo. Então, vocês estão vendo que está chegando aqui uma substância que encaixou naquela proteína que está integrada, provocou uma série de reações no citoplasma até chegar no interior do núcleo e ativar o DNA. Então, aqui tem uma imagem que eu capturei de um artigo científico publicado na Nature. Para responder às mudanças em seu ambiente imediato, as células devem ser capazes de receber e processar sinais que se originam fora das suas fronteiras. Células individuais geralmente recebem muitos sinais simultaneamente e, em seguida, integram essas informações em que recebem um plano de ação unificado, uma vez que a maioria das células formam tecidos, não estão isoladas, mas essas células também não funcionam só como alvos desses sinais, elas também enviam mensagens para outras células próximas e distantes para estabelecer uma comunicação e o organismo atuar como um todo integrado. Então, eles descobriram que existe essa regulação epigenética e aqui está o resumo da história. O DNA, se ele estiver compactado com as proteínas regulatórias chamadas de histonas,
o gene não é lido e aquela proteína que tem naquele gene não é fabricada. Mas se ocorrer a ligação química de um fator epigenético que venha de fora da célula e que ele toque nesse material genético, ele abre, descompacta, separa as proteínas do DNA e a parte que vai ser lida é exatamente o gene que vai ser ativo para produzir uma determinada proteína para a célula responder aquele comando que veio de fora dela. Então, o que é que o Bruce Lipton concluiu? Que no dogma central da biologia molecular, o Watson e Crick deixaram algumas coisas muito importantes de fora. Eles deixaram de fora as proteínas reguladoras, porque o foco na época era todo voltado só para o DNA. Então, quando você está com a visão contaminada pela intenção de enxergar coisas em um determinado viés, você termina perdendo a compreensão do todo. Essas proteínas reguladoras são as proteínas da membrana e as proteínas cromossômicas que controlam o DNA. Estas, por sua vez, são controladas pelos sinais ambientais. Então, a sequência é essa daqui. O DNA contém a memória de longo prazo, contém os genes. Ele produz o RNA, que é aquela memória de curto prazo, que contém a informação para levar para o citoplasma para produzir uma determinada proteína. Essa proteína é o elemento comportamental que vai estabelecer a função da célula naquele momento. Isso aqui é o paradigma da primazia do DNA, ou seja, o centro de controle de tudo era considerado o DNA. Na mudança de paradigma proposta pelo Bruce Lipton e por outros biólogos, o processo começa com um sinal ambiental, que seria a causa primária da resposta celular. Depois ocorre a proteína regulatória, que faz o controle epigenético, regulando o DNA se vai silenciar o gene ou se vai expressar o gene, que é a memória de longo prazo, como nós já fizemos. Ele vai produzir um RNA, caso ele seja ativo no seu gene. Esse RNA vai levar informação para o citoplasma para produzir uma determinada proteína, e isso faz com que a mudança do foco do DNA como centro de controle de tudo seja simplesmente um projeto que recebe comandos de algo que vem de fora da célula. Então, o sinal que chega para as nossas células vem do sangue. E o que chega no nosso sangue está relacionado com o nosso hábito alimentar, está relacionado com o nosso estilo de vida. Então, o pano de fundo de toda essa teoria na prática é a nossa atitude mental, os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso estilo de vida modifica a composição bioquímica do nosso sangue e dos nossos fluidos internos. Isso cria sinais positivos ou negativos para termos respostas celulares específicas. E isso leva a situações que promovem saúde ou situações que promovem doenças. Então, o ambiente é muito importante para a regulação epigenética do nosso DNA. Se você cultiva bons hábitos alimentares, se você cultiva bons hábitos de estilo de vida ativo, como prática regular de exercícios físicos, você tem boa qualidade de sono, você medita, você respira, você tem bons relacionamentos, você mantém um equilíbrio nas suas emoções, você faz uma boa gestão do estresse, tudo isso tem um contraponto de bioquímica alterada no seu meio interno, e essa bioquímica é captada pela membrana celular e transduzida em sinais que chegam no DNA e provocam a resposta da célula. Então, se você cultiva esses hábitos positivos, você está promovendo uma bioquímica saudável que vai criar um ambiente interno para as suas células, que vai provocar longevidade, vai provocar qualidade de vida, vitalidade e saúde. E o contrário é exatamente válido. Você também pode provocar a formação de doenças a partir da sua própria mente e de outros fatores de estilo de vida, como vocês estão vendo aqui, um resumo de tudo o que nós falamos. Então, aqui estão as principais influências epigenéticas sobre os seres humanos. Primeira, dieta, fatores ambientais como radiação, exposição a doenças, exposição a tóxicos como fumar, como tomar medicamentos em excesso, abuso de drogas psicoativas, situação financeira que pode provocar profundo estresse na maioria das pessoas,
prática regular ou não de exercícios físicos, a sua microbiota intestinal, ou seja, as suas bactérias intestinais, de acordo com seus hábitos, também vão ter efeito de modular o nosso DNA, o uso de fármacos, como já foi mencionado, a medicina alternativa, as conexões sociais e o estado psicológico. Então, nossa próxima aula, nós vamos nos concentrar nas conexões sociais e no estado psicológico como fator predominante para a regulação epigenética. Então, aqui eu queria concluir fazendo algumas considerações finais. Se os genes controlam nossas vidas, como se pensavam no passado, então nós somos, por consequência, escravos da nossa hereditariedade. Não poderíamos fazer nada. Se a gente recebeu genes nocivos dos nossos antepassados, nós naturalmente iríamos desenvolver determinadas doenças e determinadas condições limitantes. Agora sabemos que é a natureza dos sinais ambientais que controlam nossos genes, e isso é o poder libertador da epigenética. Então, mudanças, olha só isso aqui, que vai ser o assunto do nosso próximo encontro. Mudanças em nossa mente acarretam mudanças em nossa bioquímica circulatória, que através das proteínas da membrana celular e de uma cascata de comunicações dentro da célula, controlam a expressão dos nossos genes. Então, nós não somos mais escravos da nossa genética, da nossa hereditariedade. Então, a forma como nós pensamos e as emoções que nós cultivamos alteram a bioquímica dos nossos fluidos internos e criam sinais que regulam os nossos genes. No momento em que conseguimos controlar o ambiente, alterando as nossas percepções, as nossas crenças e as nossas atitudes, nós podemos influenciar a expressão dos nossos genes. Amigos, isso é muito recente, esse estudo. É uma verdadeira revolução que está acontecendo na biologia e que isso nos traz um poder libertador tremendo. Saber dessa informação e praticar esta informação, que é o mais importante. Portanto, mudando a nossa forma de pensar, sentir e agir, podemos mudar a nossa biologia e melhorar a nossa longevidade e a nossa qualidade de vida. E esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. E aqui eu queria me despedir de vocês, dando parabéns para aqueles que tiveram paciência de assistir com atenção a essa explicação. Nós vamos fazer uma recapitulação breve na nossa próxima aula e vamos mergulhar dentro da capacidade que a mente humana tem de provocar transformações na nossa qualidade de vida. Então, não percam o próximo capítulo. Parabéns pela presença de cada um e muito boa noite para vocês.